Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Hoje nós teremos a aula 4. Hoje nós vamos falar sobre editorial, que está lá no capítulo 4, páginas 68 a 75. Então, vocês podem acompanhar já através do livro de vocês. O livro é didático, vocês podem ter em mãos para poder fazer anotações a respeito da nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. O editorial é um gênero textual que costuma expor fatos socialmente relevantes. Professora, mas isso aí não é a mesma coisa lá do artigo de opinião? Ele é bem parecido. Nós vamos ver que todas as características do editorial, do gênero textual editorial, é muito parecido com o gênero textual artigo de opinião. Só que nós vamos perceber que existe uma diferença bem substancial entre esses dois tipos de gêneros textuais. Usa o posicionamento de um veículo de comunicação, por isso não é assinado. Então preste atenção que a diferença vai estar exatamente nisso aí. Todo o editorial ele vai ser elaborado, vai ser escrito, vai ser digitado, vai ser produzido por uma única pessoa, mas com o posicionamento do veículo de comunicação. Um site, uma revista, um jornal, um blog, o Twitter, assim por diante, certo? Então, contanto que esse veículo de comunicação é que assuma a responsabilidade sobre todas as informações que foram colocadas nesse editorial, ok? Analisa criticamente os fatos na sequência, empregando estratégias argumentativas. Então, veja, nós vamos utilizar as mesmas estratégias argumentativas lá do artigo de opinião, nós iremos utilizar aqui. Por isso que é bastante semelhante o artigo de opinião e o editorial, ok? Então, até aqui está tranquilo? É um gênero textual que costuma falar de fatos socialmente relevantes, ou seja, fatos importantes que estão aí sendo veiculados. Quem assina é o veículo de comunicação e não uma única pessoa. E analisa criticamente, empregando as mesmas estratégias argumentativas que foram empregadas lá no artigo de opinião. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. As características do editorial. Primeiro, o título. O título é o qual pode antecipar o assunto e sugerir o posicionamento do veículo de comunicação sobre o assunto. Então, aí você tem um exemplo de onde pode ser publicado esse editorial. Pode ser publicado em jornais, em revistas, em sites. A introdução contextualiza o leitor sobre os fatos expostos na sequência. Então, os fatos que vão ser abordados lá no desenvolvimento, que vão ser argumentados, esses fatos eles são colocados na sequência na introdução, ok? E depois da introdução vem o desenvolvimento. Lá no desenvolvimento é feita a análise dos fatos com o emprego das estratégias argumentativas. Veja aí que tudo muito semelhante lá ao artigo de opinião, sendo que o que vai mudar? A conclusão é a finalização do editorial com o posicionamento ideológico, a ideologia do veículo de comunicação, certo? Aí não é uma opinião de uma única pessoa, é do veículo de comunicação. Tudo bem? Tranquilo, gente? Prosseguindo. A linguagem do editorial. A linguagem do editorial tem que ser sempre muito formal,
certo? Para representar a ideologia do veículo de comunicação, precisa ser sempre uma linguagem formal, culta, certo? Objetiva e contextualizada para atender o público leitor. Então, além de ser formal, ela tem que ser objetiva e contextualizada. Nunca pode deixar de atender essas 3 características: formal, objetiva e contextualizada. Tudo bem? Ótimo. Só para a gente finalizar, lembrando que o editorial, o que diferencia é exatamente que ele não vai poder ser assinado. Você não pode escrever um editorial e colocar o seu nome embaixo, assinando o editorial. Nunca você vai poder fazer isso. Por quê? Porque você está representando, no caso do editor, ele estará representando as ideologias do veículo de comunicação. Ok? Muito bem. Professora, eu ainda não consegui compreender direito, até que eu entendi, só que ainda tem algumas dúvidas. Então, vai lá no seu livro, pesquisa, analisa. Se você ainda tiver dúvida, depois que você analisar tudo que foi dito lá no seu livro e aqui na videoaula, você vai lá no fórum, tira a sua dúvida ou então no PV, no WhatsApp, certo? Se ficar ainda alguma dúvida, não se preocupe, nós teremos uma próxima aula. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. Tudo bem? Então, finalizamos aqui. Agora é hora de exercitar o que você aprendeu. Clique em tarefas de casa e não esqueça, fique em casa, tá? Então, boa sorte para vocês, fiquem com Deus, beijo e até a próxima!